Tá, vamos lá. 15 minutos. Espera. Mesmo sem quórum, comecemos. Senão acaba demorando muito, né? Ah, então, peguei, peguei pra esse vídeo aqui, esse canal, acho que é relativamente novo pra reagir. E, assim, foi um baita achado, viu? Gostei bastante do que eu vi aqui, pelo menos do pouco que eu vi dos vídeos. O rapaz, ele aparentemente é economista, né? Aparentemente não, ele é um economista e aparentemente bastante ali vinculado à escola monetarista, né, conhecida como Escola de Chicago, Milton Friedman e aquela galera, né? Acho que o próprio Thomas Sowell também é. Mas eu não vejo o pessoal comentando muito Thomas Sowell em relação a coisas específicas assim, né? É mais o sei, os takes dele, né? Mas mas é legal porque tipo, eu acho que todas as escolas econômicas é a que mais tem uma conversa bacana com a escola austríaca, né? Até porque muitas coisas que tem na escola austríaca, elas estão presentes na escola monetarista, mas com de uma outra forma, né? De maneira mais matemática e tudo mais. Acho até que o próprio axioma da ação, ele tem a sua versão, pelo menos neoclássica, eu não sei se quanto falar neoclássico e monetarista dá na mesma, acho que não é exatamente a mesma coisa, né? Mas enfim, eu acredito que eles adotem também aquela ideia acho que é teorema das preferências reveladas, uma coisa assim. Tem uma matematização, né? E vamos reagir a esse vídeo aqui ele falando sobre Bitcoin, polêmico, tem um polêmico, mamilos. Ele fala umas coisas aqui que eu até são preocupações que eu também tenho, só que por outras razões. Nesse caso, ao contrário do caso dos novos clássicos, eu vi o vídeo antes, né? Acho que eu vou tentar parar de ficar arriscando ver um negócio que eu não sei o que esperar e acabar ficando meio frustrado, né? Mas, mas vamos lá, né? Ele que se apresente. Não tem como pedir pro pessoal se o volume vai estar bom. Eu testei aqui, parece que tá tudo certo. O microfone me falaram que estava meio baixo da última vez, eu aumentei. Vamos ver aí. Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um Rascunhos Econômicos. Eu sou o Léo. Eu também. Bem, hoje vamos tratar de Bitcoin, né? Esse aqui é o terceiro vídeo de uma série, que o primeiro foi o que é dinheiro, né? O que é dinheiro. Depois eu fiz sobre o que aconteceu em 1971, segundo a visão de Milton Friedman, né? O chamado mundo das moedas fiat, né? Que eu coloquei, mentiram para vocês sobre 1971, alguma coisa desse tipo. E agora eu falo como o Bitcoin como novo dinheiro? Interrogação. Né? Aqui é do Rascunhos Econômicos, eu sou o Léo e nós tratamos a economia como ciência, certo? Então eu vou entrar sobre o Bitcoin como novo dinheiro e vocês vão ouvir algumas críticas ao Bitcoin que vocês nunca. Não posso falar nunca, porque eu não conheço tudo, né? Que se produz na internet. Mas que eu creio que as críticas que vocês ouvem ao Bitcoin é uma crítica muito superficial. Não vai falar que se desligar a internet acaba, né? Tirar o cabo da tomada não tem mais moedinha digital. Brincadeira. É uma crítica de que, não, isso aí é dinheiro de papel, isso é dinheiro papel, não, né? Isso aí são númerozinhos no computador, isso aí não tem lastro, né? Esse tipo de coisa, ou aquelas críticas de tiozão, né? Ou vocês também ouvem panaceias sobre o Bitcoin, né? Que é a melhor coisa do mundo, que vai mudar o comportamento, que vai ordenar a vida matrimonial e esse tipo de besteira, Supply fixo para consertar seu casamento. certo? O que ocorre é, o Bitcoin é uma moeda. E Será? como moeda, ela só pode ter características ou benefícios que outra moeda teria. Né? Então, os benefícios do Bitcoin devem ser totalmente monetários. Eu já tratei num vídeo aí o Bitcoin é a salvação, né? Que eu mostrei isso. Se for salvação, será a salvação do sistema monetário. E eu mostrei naquele vídeo que ela não pode ser. Pelo menos não a todo momento. E que tudo que o Bitcoin traz, de uma determinada forma, o ouro pode trazer para o sistema monetário. É, tanto que, pelo menos no meme, né, dos nossos queridos bitcoiners aí, Bitcoin é ouro digital, né? Então, acho que eles realmente estão se focando em como ele poderia substituir o ouro, talvez tendo alguma propriedade melhor, né?
Esqueça o Electronic Peer-to-Peer Cache do White Paper, né? Isso aí a gente finge que não viu e é a reserva de valor. Sendo que o ouro tem algumas facilidades que o Bitcoin não tem e o Bitcoin tem algumas facilidades que o ouro não tem. Tá? Perfeito. Para esse vídeo, eu vou utilizar como base para o estudo do Bitcoin, eu vou utilizar o livro do Urich, né? Fernando Urich, que, olha, é um economista muito, muito bom. Ele tem canal no YouTube, ele é grande aqui no YouTube, ele é parte da escola austríaca, ele é doutor ou mestre em escola austríaca, se não me engano, é um ótimo economista. Uma coisa boa desse canal é que o cara conhece a escola austríaca. Ele não parece ser um adepto, né? Mas ele conhece, não é tipo, você vai falar com um comunista e os caras falam, ah, esse negócio de axioma da ação é. Não, é falar com um cara, sei lá, raditrade, não sei. Esse negócio de axioma da ação é hedonismo, você só busca o prazer, ou vai falar com um comunista. É negócio, essa lógica do Mises aí, de onde que vem essa lógica? Lógica não existe, eu trabalho com a realidade. Tipo, é aquelas conversas de retardado, sabe? Ele realmente, tipo, parece saber do que ele está falando. Conhece alguma coisa, né? Até tem outro vídeo que eu vi dele mais recente que tipo, mostra ainda mais isso aí, né? Mostra até como muita gente que diz estar falando em nome dos austríacos, não sabe o que está falando, né? Aqui eu não estou tirando sarro. É um ótimo economista e ele é um entusiasta do Bitcoin. Mas aqui tecendo todos os elogios a Urich. O livro dele, que deixa eu me pegar aqui o nome do livro, um, Bitcoin, a moeda na era digital. Olha, este livro do Urich, né? Bitcoin, a moeda na era digital, né? Este livro do Urich é de 2014, se eu não me engano. É um baita de um livro. É um livro, não tem. Como que eu posso dizer? É perfeita a técnica que ele utiliza de ciência econômica para descrever o que é o ativo, né? Todos os problemas e críticas que eu tenho ao Bitcoin de uma determinada forma, Urich abordou nesse livro. Né? Sempre que eu ia lendo o livro, pô, mas espera, tem esse problema aqui, né? Ou, pelo que eu sei de Bitcoin, não, calma, tem esse problema aqui, tem esse problema no nível monetário. E o Urich tratou, né? É bom quando a gente vai ler um livro e tem isso, né? Até quando eu fiz a live sobre o Metafísica da Revolução, do Daniel Scherer, acontecia muito isso. Eu tava lendo e ficava com uma dúvida, tá, mas podia. E tal coisa. Aí um tempo depois ele falava daquilo, sabe? É da hora isso aí. Um que eu acho que ele não tratou muito bem, mas é porque no próprio livro ele diz que ele parte do princípio monetário austríaco. E a mim eu prefiro a escola monetarista, né? A escola de Chicago. Né? Eu prefiro. E o Urich trata a escola austríaca. Muito bem, sem problema nenhum. Né? Então, eu vou trazer algumas críticas ao Bitcoin, utilizando esse livro de forma cruzada, vamos dizer assim, com o que Milton Friedman sempre tratou de escola monetária. Careca, almoço grátis. Não é um gordão, né? Carequinha, almoço grátis. Tá? Muito bem. Se você quer apoiar esse canal, curta, inscreva-se. Estamos quase chegando a 10 mil inscritos em Já poucos meses curti de aí, ó. canal. Acho que não faz 5 meses, certo? Estou muito contente, muito obrigado pelo carinho de vocês, pelo apoio de vocês. Inscrevam-se, tornem-se membro. Na área de membros nós temos todas as lives do canal ficam salvas só para membros. Eu não sou Temos inscrito. algumas lives exclusivas que Não fazemos tinha nos me inscrito, sábados. caramba. E temos conteúdo só para membros também, além de um curso de microeconomia que já está na terceira aula, logo haverá a quarta e quinta aula. E depois o Renato vai tratar de fazer um curso de macroeconomia, creio eu. Certo? É o Renato Muito bem. 38, né? Deem um valeu demais, que é como se fosse um superchat para vídeo gravado, ou o hype. Né? Ou deem os dois, mas normalmente é uma ou outra opção ou nenhuma das duas. Verifiquem aí se está disponível. Certo? Curtam, compartilhem, tá, pessoal? Muito obrigado por todo o carinho de vocês. E comentem, tá? Estou sentindo falta do comentário de vocês. Eu gosto de bater boca nos comentários, certo? Faz Vamos uma lá. treta. Tem um problema do Bitcoin que, na verdade, eu não quero ser injusto. Tá? O Bitcoin como reserva de valor, meio de pagamento, né? Meio de pagamento e unidade de conta, é possível? É possível. Será que reserva de valor existe?
uma das coisas mais importantes, por mais que tenha sido um bate-boca meio esquisito, aquela debate do Avelino com o outro rapaz que eu esqueci o nome, é justamente essa ideia, né? Você fala em reserva de valor é sempre. Tipo, dá pra entender o que a pessoa tá dizendo, mas a rigor, ela não existe, né? Existem ativos que eles têm uma expectativa de valorizar ou de reter seu valor ao longo do tempo, porque, né, sei lá, ouro, né? Não vai surgir um outro metal com as propriedades que o ouro tem. Então, tem tantas aplicações em tantas áreas aí, e tem propriedades dele não se degradar, você poder fundir ele não sei quantas vezes, né? Não oxida e tal. São coisas que você não vai encontrar substituto, né? Então manter ele, tipo, manter uma reserva em ouro, você tem uma expectativa de que ele vai manter aquele valor ou até valorizar por causa disso. Só que não é uma garantia assim, tipo, o valor está contido nele assim para você guardar o valor, né? E a mesma coisa para todo o resto, né? Inclusive Bitcoin. Por mais que o pessoal queira falar, não, Bitcoin é diferente, é único, é especial. Satoshi está mantendo ele do além com as forças mentais. Mas enfim, dá para entender reserva de valor nesse sentido aí. A unidade de conta, uma é atrelada à outra, né? Reserva de valor e unidade de conta. A unidade de conta, o Bitcoin é muito volátil. Só que a volatilidade do Bitcoin vai caindo à medida que o Bitcoin vai encontrando um valor. Por quê? Por que eu digo isso? Porque o Bitcoin começou a paridade 1 para 1, né? Ele começou bem antes, mas eu digo, quando ele começa a se tornar relevante, era $1 um Bitcoin, depois chega a 10 mil dólares, depois baixa um pouco, depois vai para 30 mil dólares, depois baixa um pouco, e agora no começo de 2025 ele chega a 100 mil dólares. Imagina quem comprou tipo, 100 doll, 100 doll de Bitcoin aí lá no início. 100 Bitcoins por 100 dólares. Deve estar feliz, né? 105, aí vai para 94. Tem que era mais fácil minerar na época, né? Acho que em vez de você pagar 100 dólares, tipo, minera CPU ali durante um tempo, você já consegue bastante. Nem sei quanto que era a recompensa no início, 50? Tal. Veja, a oscilação de 100 mil dólares para 105 mil dólares é uma oscilação relevante? É uma oscilação de 5%. Léo, isso é muita coisa. É muita coisa. Mas, como taxa de câmbio, não é tão relevante assim. É possível termos uma oscilação de 10% do real para o dólar em uma semana. É possível termos uma oscilação de. Logo o teto vira piso e o piso vira teto e vice-versa. Mas é possível, é possível. Né? Então a volatilidade do Bitcoin, como uma problemática, está caindo. Né? Essa problemática está caindo à medida que o Bitcoin vai encontrando seu teto. É, eu acho que tem uma. Até que eu acho difícil você ter um bull market do mesmo jeito que você teve em 2017, né? 2020 também. Porque o pessoal fica com a expectativa, ah, teve uma alta daquele tipo, aí compra agora, põe 50 pila, aí fica desesperado na internet, no Twitter, tipo, enchendo o saco dos outros, ah, você tem que comprar o Bitcoin, é sua obrigação moral, cara. Pra ver se mais gente compra e daí ele vai poder experienciar um outro bull market que nem aquele que ele perdeu, né? Mas eu acho muito difícil você ter um bull market que nem o da outra vez, né? Sei lá, pra você valorizar 50% no início era muito mais fácil do que valorizar 50% agora. Valorizar 50% agora é tipo, qual que é a capitalização? Tá em 2 trilhões e pouco. Teria que entrar 1 trilhão de dólares de uma vez só. É pesado, né? Tem uma inércia, né? A inércia vai aumentando, a inércia da capitalização vai aumentando. E então é tipo, realmente essa volatilidade é tendência à medida que vamos dizer que a economia mundial vai se bitcoinizar, né? Toda a economia, tipo, boa parte do que é reserva de valor hoje vai passar para Bitcoin. Acho que falando que a economia mundial é o quê? 200 trilhões? Enfim, vai chegar um ponto que esses movimentos vão ser muito mais difíceis, né? E até hoje você vê, tipo, percentualmente falando, não é difícil acontecer uma coisa de dois dígitos, né? Então, eu acho que a tendência disso é estabilizar, por mais que se fala da volatilidade, é, isso estabiliza, né? Por quê? Porque aí você já consegue saber que ele é uma reserva de valor. Porque no momento que ele está hoje, se ele começa a cair para 50, 60, ele vai de 100, de 90, né, para 60, 50, 30, 20. Se ele cai tanto assim, o Bitcoin acaba.
provavelmente muitas pessoas vão querer entrar, né? Porque acham que ao longo do tempo ele vai valer mais e voltar para os 100 mil dólares. Então ele é uma reserva e as pessoas têm expectativa que ele seja uma reserva. Léo, na verdade ele é uma reserva porque ele é escasso. Escassez não significa nada para o E, valor de algo. Léo, como e, assim? e. Amigo, existem mais reais ou dólares no mundo? Existem mais dólares. Por que o dólar vale mais que o real, então? Ah, não, porque mais pessoas demandam dólar, exatamente. A escassez só vale alguma coisa? A escassez relativa. Relativa ao quê? À quantidade que as pessoas querem ter. O só vale a escassez relativa. Essa folha de papel escrita dessa forma é única, ninguém quer. E se um dia eu ficar muito famoso e daqui uns 100 anos venderem no meu leilão, né, num leilão, as pessoas podem querer. Por quê? Porque só vai ter essa folha e as pessoas já veem o valor. Mas a escassez é sempre escassez relativa. E se você tem uma expectativa de que aquilo realmente vale, né? Então, Isso deveria ser uma coisa bem óbvia, né? Mas a gente tá numa situação em que o pessoal fala de Bitcoin como se tipo, o fato de ser escasso por si só já fosse um valor, né? Já fosse sei lá, uma coisa valorosa. Assim, ah, mas é escasso, é escasso. A única coisa que é escassa é a matemática, é matematicamente escasso. Tá, mas funciona porque eu quero fazer ou não, né? o Bitcoin, ele tem o seu valor não pela sua escassez. O Bitcoin tem o seu valor pelo seu meio de pagamento. E no livro do Ulrich, ele trata isso muito bem. Ele diz que a reserva de valor do Bitcoin, ele gera uma expectativa, ele é uma reserva de valor. Muito bem. A dificuldade de mineração, realmente, a dificuldade, os prêmios pagos, né, à medida de que você vai minerando, que vai sendo minerado na rede, fica mais difícil minerar mais e ter maior prêmio pela mineração. E depois de 2140, se não me engano, quando o número total de bitcoins a serem minerados vai ter esgotado, o pagamento de rodar a rede ainda vai ser as taxas de circulação. Isso é um problema, viu? As taxas elas não estão aumentando ao longo do tempo. Essa expectativa vai chegar a um ponto onde essas taxas vão ser tipo, suficientes para. Imagina, vamos dizer que hoje em dia tá economicamente viável você rodar lá a sua mining farm recebendo uma recompensa de. Nem sei qual que é a recompensa hoje em dia. Uh, procurar aqui. Não sei quando teve o último halving. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Diminuiu em 2024, né? De 6,25 para 3,125. Então, pô, 3. Vamos dizer, você de vez em quando você consegue lá 3 bitcoins, né? Para manter sua mining farm. Hoje em dia, tipo, mais de 300 mil dólares. Tipo, quanto é que você precisa ter de taxa para compensar isso aí, né? Você pode dizer, ah, o Bitcoin vai valorizar, então na verdade, tipo, a taxa, ela, por mais que ela seja menos em Bitcoin, ela vai valer mais, porque também o valor em Bitcoin vai ter aumentado. Só que será que ela vai aumentar o suficiente para bancar isso aí? A ideia é que mesmo entre halvings, hoje em dia, por exemplo, em 2020, entre 2024, entre o último halving, né, que foi de 12 e pouco para 6,5. Foi de 13 para 6,5, foi metade, né? Não, foi 6,25. Tá, então tava em 12,5 para 6,25. É, o quanto que tipo valia 12 bitcoins e meio e o quanto vale hoje, sei lá, 3,125 é a mesma coisa? Ele não valorizou tudo isso, né? Então, tem muito minerador que tipo tá tendo uma margem de lucro menor, né? E na verdade também tá tendo que gastar cada vez mais energia. Será que os custos de operação, considerando os custos de operação que vão aumentando, o Bitcoin vai valorizar o suficiente para chegar a um ponto que só as taxas de transferência, que são alguns satoshis ali, alguns não, né? Não sei, algumas centenas de satoshis, alguma coisa assim,
vão bancar isso aí, mesmo que eles aumentem, vão ser milhares de satoshis, vão ser, porque às vezes você tem, não vai chegar, se chegar um ponto que você tiver que pagar, sei lá, um Bitcoin pra fazer uma transação, fica meio bizarro, né? Muito bem, por quê? Por expectativa de valor. Hoje as pessoas mineram porque elas têm expectativa que aquilo vai valer. Né? E à medida que o Bitcoin vai perdendo valor, como ele já tem uma determinada dificuldade de mineração hoje, que já se passaram 15 anos, né? Você vai ter menos incentivos a minerar se o Bitcoin está abaixo de um determinado valor. Né? Se o Bitcoin estiver abaixo de determinado valor, não vale a pena o custo de energia elétrica, de máquinas, equipamentos, ou o custo de oportunidade de minerar uma outra criptomoeda ou colocar na economia real. Pois Muito é. bem. Só que o Bitcoin é um excelente meio de pagamento. Léo, como. Hum, será? Eu sou mais hater de Bitcoin do que o cara. Dá pra comprar o cafezinho? Ah, mas tem a Lightning não escala. A Lightning não escala. Vai ver os vídeos do Paul Storks lá, o cara das drive chains e tudo mais, debatendo. O problema é que o Paul Storks ele é meio autista, ele não sabe explicar as coisas direito. Ele tem que, o pessoal tem que perguntar pra ele umas 3 vezes até chegar em alguma coisa, mas tipo, pega os artigos escritos, alguma coisa assim. A Lightning Network não escala. Tem um debate dele recente que o cara fala: Não, mas veja, olha só, você está dizendo que não funciona, mas olha só essa moça aqui lá no Quênia, como que a Light Network ajudou ela a resolver alguma coisa assim. Tá, mas os mesmos caras estão dizendo que a gente está cedo, né? We're still early. Nós estamos ainda no começo do Bitcoin, ainda. Vocês chegaram cedo, então vocês vão ser milionários, alguma coisa assim. Qual que é o percentual da população mundial que está usando Light Network, tipo a Vera, hoje em dia? É muito pouco, né? Que ele está falando de não escalar é tipo, você não consegue fazer o onboarding, né? Você não consegue permitir que 8 bilhões de pessoas entrem nessa rede em tempo hábil. Porque para você entrar na Lightning, você precisa fazer uma transação na rede principal. E aí. Só que essa rede principal, tipo, tá sujeita ao bloco lá de 10 minutos. Se for para fazer o onboarding, tipo, nos melhores dos casos, fazer um onboarding de 8 bilhões de pessoas, você vai levar, sei lá, 30 anos. Tipo, isso é viável? Você pode dizer, ah, mas porque eu penso no super longo prazo. Você pensa no super longo prazo, mas se o preço sobe pra caramba amanhã, você já tá soltando fogos, né? É, a preferência temporal do maximalista muda bem rápido. Mas enfim, não é uma solução muito boa e não tem. Você pode dizer, tem a BitVM que está sendo desenvolvida. Mas por enquanto, até hoje, eu praticamente só vejo o Robin Linus falando sozinho da BitVM. Não sei quão fácil vai ser a adoção dela. Enfim, sempre tem a possibilidade de se fazer alguma coisa, mas por enquanto, com meio de pagamento, só se for para grandes transações, né? Comparando com o Swift, né? De uma grande transação internacional, porra, Bitcoin é muito melhor. Mas virou moeda pra gente rica, né? O pessoal que vive falando mas Proof of Stake é só para os ricos. E ao mesmo tempo defende um negócio que só, que só vale a pena para grandes transações. Então, tipo, essa é a moeda dos ricos, né? Como assim? Ele é um excelente meio de pagamento. Leia um livro do Urich, tá, gente? É, Tá bom. eu não sei se eu falei, mas deixa eu falar. No link da descrição, eu estou colocando, na descrição, eu estou colocando o link do livro do Urich, né? Bitcoin, moeda na era digital, algo assim. Assim, eu gosto do Urich, eu vejo os vídeos dele e tudo mais, mas quando se trata de Bitcoin, eu acho que ele já tá no oba-oba também, viu? Cara, sinceramente, conteúdo para você saber, por exemplo, entender mais sobre Bitcoin, cripto em geral, os problemas, o que está sendo feito e tal. Não adianta consumir conteúdo em português, cara. Conteúdo em português é só oba-oba. Você vai ficar vendo lá bitcoinheiros, área Bitcoin, que os caras, tipo, só. É só oba-oba. É só, tá tudo bem. É o exemplo claro daquilo que o Peter Schiff critica. Ah, tô falando do Peter Schiff é o velho. Tá, eu sei que o Peter Schiff é chato. Mas tem muito isso, por exemplo. Ah, acontece X. O pessoal fala, isso é bom pro Bitcoin. Acontece o contrário de X. Ah, isso é bom pro Bitcoin. Entendeu? Não tem critério. Tem que consumir conteúdo é foda, né? Você tem que assistir, ler alguma coisa em inglês. É lá você consegue garimpar alguma coisa tipo que realmente acrescenta. Em português, cara, não sei. Não sei de alguém que tá realmente falando de alguma coisa que presta. Que na Amazon, é o link da Amazon para vocês comprarem na Amazon. Comprando por esse link, vocês
ajudam o canal, é um link que nós ganhamos uma comissão, né? É um link de afiliado. E comprando pelo link vocês ajudam o canal. Mas não deixem de ler esse livro. Tá? É um livro publicado pelo Instituto Mises. Eu acredito que eles tenham na biblioteca online digital grátis deles. Deem uma olhada lá, caso vocês não queiram comprar pelo link. Mas comprando pelo link, vocês ajudam o canal. Tá? E também tem o livro do Milton Friedman, que eu vou deixar aqui na descrição, né? Erros e acertos da história de crônicas seminais do dinheiro, algo assim. Que é uma tradução do livro dele, do Milton Friedman, que é o livro que eu estou utilizando como base teórica também para contrapor a, a escola austríaca trazida pelo Ursch nesse livro que ele trata do Bitcoin, tá bom? Dê uma olhada aí comprando por esse link. Por esses links vocês ajudam o canal, tá bom? Então, leiam esse livro, é um livro muito bom. Vocês podem encontrar de outras formas o livro do Ursch, inclusive legalmente, mas comprando pelo link você ajuda o canal. Muito bem. Você realmente tem esse problema. Você tem o problema da volatilidade, só que você tem uma expectativa que ao longo do tempo o Bitcoin vai continuar subindo. Léo, ele vai continuar subindo porque as moedas fiat, né, de Banco Central, vão continuar sendo diluídas e isso vai diluir o valor do dinheiro. Então o Bitcoin sempre vai se valorizar. Não necessariamente. Só se as Não pessoas necessariamente, comprarem, né? porque, como eu tratei várias vezes, Quiserem. né, e a escola monetarista até utiliza, né, isso aqui é a teoria quantitativa da moeda. A quantidade de dinheiro que Ih, botou matemática, saiam correndo. Aquela brincadeira que austríaco não gosta de matemática. Muitos não gostam, né? Na verdade, não são austríacos, né? O pessoal mais palpiteiro. Eu, inclusive, né? Que eu não sou economista também. Mas essa formalização às vezes ajuda. Até porque muitas vezes ela reflete alguma coisa que os próprios austríacos falam, né? Que nem essa mesma fórmula aí, em alguns aspectos. no Brasil se utiliza M1, né, vezes a velocidade de circulação da moeda, vezes o nível de preços, vezes o PIB. O nível de preços não é a inflação é a delta do nível de preços. Se ela for maior que zero, ela é inflação. Se ela for menor que zero, ela é deflação. Tá? Ou seja, se você tiver uma inflação negativa, você tem uma deflação. Muito bem. Veja, vocês dizem, não, o Bitcoin ele tem valor porque a base monetária do Bitcoin nunca vai não aumenta de uma proporção muito grande, né? E depois vai ficando até irrisório a quantidade que ela aumenta. Isso é um problema em si. Por quê? Porque E, 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 eu concordo, mas aqui é importante vocês saberem o conceito de inflação. O conceito de inflação é o aumento do nível de preços. Não é o aumento da base monetária, não é. Por quê? No aumento da base monetária. Porque você tem a inflação de custos. Não, Léo, isso aí são aumentos de preço. Sim, mas isso é inflação, meu amigo. Se você tem um aumento generalizado dos custos, você aumenta o nível de preços. O problema é que a inflação ela é heterogênea. Alguém não vai conseguir crescer os seus preços, né, subir os seus preços para manter o seu valor de compra. Alguém sempre vai pagar no fim pela inflação. causa do problema dos cantilionários e tudo também, né? Por outras coisas também. Mas isso aí, você fala, o pessoal, ele fala num outro vídeo mais recente, né? Só fazendo adicionando isso aqui, um artigo dele refutando um artigo do 38. Esse negócio de igualar a inflação ao aumento da base monetária vem de uma leitura bem simplista do Mises, né? Porque o pessoal basicamente pega lá os 6 lições, vê o Mises falando isso lá no capítulo sobre inflação e pensa, tá, então aumentou a base monetária, aumentou a inflação. Sendo que daí eles não leem os livros de fato, né? Porque as 6 lições são transcrições de palestras, né? De publicação póstuma. E eles ignoram completamente o nosso querido, se eu não me engano, perdoem o meu latim aqui, o nosso ceteris paribus, né? Ou seria ceteris paribus, que é você falar, por exemplo, tá, você vai ter uma inflação diretamente proporcional ao aumento da base monetária, mantidas todas as outras coisas iguais, né? E assim, digamos que você tem uma expansão de crédito para financiar alguma coisa, que, sei lá, investir em um aumento de produtividade de alguma coisa. Pode ser que esse aumento de produtividade, dando um exemplo, né, diminua os preços também, né? Então você vai ter expansão da base monetária, mas os preços de algumas coisas podem diminuir. E eles não vão aumentar e diminuir da mesma maneira, né? No equilíbrio, porque ela é heterogênea, como ele mesmo falou. Então, o Mises mesmo também está considerando a inflação como o aumento, por exemplo, do nível de preços, né?
Só que, mantidas todas as outras coisas, esse aumento do nível de preço vai ser diretamente proporcional ao aumento da base monetária. Só que você está isolando variáveis, né? Não é assim que a realidade funciona, né? Isolar variáveis é interessante para você entender como as coisas funcionam. Só que você não pode, na hora que você vai aplicar, você precisa considerar outras coisas também, né? Um lançamento balístico. A forma do lançamento balístico é útil para você calcular muita coisa, mas é uma massa pontual no vácuo. Não é assim que acontece de verdade. Quando você for contar, a partir do momento que você tem essa versão simplificada, quando você quiser calcular alguma coisa real, você vai ter que adicionar, sei lá, considerar o projetil um corpo extenso, vai ter que considerar a resistência do ar e tudo mais, efeito Coriolis, aquela coisa toda. Então, tem sempre que tomar cuidado com isso aí, né? O pessoal lê os 6 lições e começa a querer dar palestrinha aí. Então, tipo, isso aí, pelo menos pelo que eu entendo, isso aí não é, essa fórmula matemática não é muito diferente do que o Mises está falando, né? O problema é que, nesse caso, se você fixar o V, que eu nem sei bem direito o que representa, né? Velocidade de circulação da moeda, eu não tenho muita ideia. E o PIB, você vê, né? É diretamente proporcional daí. Se você aumenta o M, você aumenta o P. Muito bem. Por que que isso acontece? Isso acontece. Só que a velocidade de circulação da moeda tem a ver com a basicamente o crescimento da economia, né? Ou não o crescimento da economia, a demanda por moeda, sei lá, a quantidade de trocas comerciais que são feitas, né? O quanto a moeda está sendo usada, acredito. Por várias coisas. Pode ser quebra de safra, pode ser guerra, pode ser confusão, né, protestos, podem ser acidentes, pode ser esgotamento de um modelo produtivo que vai levando maior dificuldade de plantio ou maior produtividade de produção, ou escassez de algum bem ou produto importante para a produção. Isso leva ao aumento de preços e dependendo da elasticidade daquele serviço ou bem na economia, isso aumenta o nível geral de preços. Léo, o que é elasticidade? Elasticidade é um conceito microeconômico que alguns bens não podem ser substituídos ou podem ser substituídos com mais facilidade ou menos facilidade. Se vocês querem aprender mais de microeconomia, que é muito importante para entender esse conceito de inflação, né? O preço médio da economia. Teve até um doutor no começo do canal que falou que o preço médio acabou. Olha, doutor, eu estou esperando até agora a sua tese, né, para a gente mandar aí para o Banco da Suécia, né? Que é eles que fazem o prêmio de economia em homenagem a Nobel, certo? E aí você pode ganhar uma boa quantidade de dinheiro. Eu sei que é moeda fiat, mas hoje você ainda pode trocar por uns 10, 15 bitcoins, certo? Porque isso é um absurdo. Você tem sempre o nível de preços. Sempre o nível de preços, né? Aqui é a demanda, aqui é o preço, né? Aqui é a quantidade. Quanto maior o preço, menor a quantidade demandada. Quanto menor o preço, maior a quantidade demandada. Aqui é a curva de oferta. Tinha que ter um trigger warning aí para comunista, né? Esse gráfico aí ofende as pessoas. Curva de demanda. Aqui, quanto maior o preço, maior a quantidade ofertada. Quanto menor o preço, menor a quantidade ofertada. Tá? Muito bem. Então você tem um preço de equilíbrio, onde o menor preço possível que a oferta pode pagar, o menor preço possível que a demanda pode pagar, que o consumidor consegue pagar, com o maior preço possível que o vendedor consegue cobrar. Aqui que nós temos o preço médio, né? Cada bem tem seu preço médio, você tem o preço médio da economia. Já já ouvi falar uma vez que existe um gráfico de oferta e demanda austríaco, propriamente austríaco, só que ele é um pouco diferente. A ideia é a mesma, só que não tem o. Acho que não existe exatamente o preço de equilíbrio, né? Só existem tendências, assim, enfim. Posso estar falando bobagem, mas já vi alguma coisa assim. O aumento do preço médio é a inflação. Isso é microeconomia. Tá? O que gera que alguém paga o pato da inflação é elasticidade. É mais fácil passar o preço no quilo de sal, é mais fácil passar o preço no arroz e feijão, que são coisas menos elásticas, né, ao preço, do que eu passar o preço, por exemplo, no filé mignon. Se o filé mignon aumenta muito de preço, eu como no limite até moela de galinha, certo? Muito bem. É, isso eu concordo com isso aí, faz sentido, que dependendo quem paga o pato, pode depender muito do tipo de mercadoria que você está trabalhando. Mas também tem o problema de quem que recebe o crédito, né? O crédito ele não entra não tem aqui a economia, eu venho com uma injeção de crédito e tipo a bolha, a economia aumenta por igual, né? Ela sempre esse dinheiro sempre vai entrar por algum agente, né? Por alguma empresa, algum campeão nacional, alguma coisa assim que vai receber o dinheiro primeiro.
Então, quem tiver na outra ponta disso aí também vai estar pagando pato, né? Independente de com qual mercadoria trabalhe ou serviço. Eu tenho um curso de microeconomia aqui, vocês podem acessar aí como membros. Mas por que, que é importante isso? Porque quando você tem uma inflação de custos, você não consegue mais passar, você não consegue equilibrar a economia pelos custos, que é você reduz os seus custos para que você mantenha o nível de produção, porque você tem a rigidez. Rigidez de salários e rigidez de contratos. Então, como foi na época da emergência sanitária, eu falo assim para o YouTube não me penalizar na entrega do meu vídeo, mas você teve até o projeto de lei que você. Projeto de lei não, foi uma medida do governo que você permitiu a redução da jornada de trabalho com a redução de salários para manter empregos. É isso, basicamente. Se você tem um problema na economia real que leva à diminuição da capacidade de pagamento de salário, capacidade de caixa de uma empresa, você pode negociar, ou pode negociar, para baixar os salários, né, para manter os empregos. Hoje, isso não se pode, na maioria das vezes. Né, no Brasil, isso é proibido, a não ser negociações muito específicas para evitar fechamento de empresas, esse tipo de coisa, ou quando Brasileirinho não consegue, né? O direito é o direito adquirido. você já tem as pessoas trabalhando sem salário há muito tempo, então você pode ter um acordo, esse tipo de coisa, né, para tentar salvar a empresa, mas você tem a rigidez de salário. E no Brasil é pior que você tem indexação. Além de você não poder abaixar o preço para manter os custos, você ainda traz a inflação passada para o presente. Certo? Muito bem. Num mundo em que o Bitcoin é o substituto da moeda fiat, como é que você faz isso? Léo, mas com o ouro foi assim. Não. Não. Você tinha a commodity backed money. Ou seja, que você tinha o dinheiro em papel, em que você tinha uma garantia, né, junto ao Banco Central ou a caixa de conversão, em que você poderia trocar aquele bilhete por essa quantidade em ouro, uma determinada quantidade já estabelecida em ouro. Você tinha a conversibilidade do ouro para a moeda, libra, dólar, franco francês, esse tipo de coisa. Mas você podia sim aumentar a quantidade de base monetária e diminuir a quantidade de base monetária em disposição do público, em nenhum. Aqui, quando você tem um Bitcoin e você É, porque as pessoas não estavam usando o ouro diretamente, né? Então você podia. Ainda era um pouco fiat no sentido de, por exemplo, eu tenho confiança de que o banco está guardando uma quantidade em ouro correspondente ao que eu tenho aqui nos meus títulos, né? O que o ouro segurava a onda é que, por exemplo, isso não poderia ser feito, você não poderia expandir, emitir mais títulos numa quantidade retardada, assim, né? Porque senão a reserva de ouro ia ser tão pequena em comparação que poderia muito bem acontecer de muita gente querer resgatar ao mesmo momento e não ter ouro suficiente, né? Pelo menos eu acho. E daí isso segurava um pouco a onda, mas você tinha margem para fazer isso, né? Porque a não ser no evento que acontecesse lá um pânico, que todo mundo fosse resgatar ao mesmo tempo. E acho que o Rafael Reed fala também em um vídeo antigo dele que antes do Banco Central, né, como esses títulos a mais, eles eram emitidos é, particularmente assim por bancos privados, um banco meio que ficava cuidando do outro também em relação a isso, né? Porque imagina, esse aqui emite título pra caramba, as pessoas pegam, como é uma moeda que circula, é aceita em todo lugar, emite um monte de título e as pessoas que têm títulos aqui vão resgatar lá no outro banco. E não tem ouro lá suficiente, entendeu? Aí complica um pouco a vida. Mas enfim, dá pra você fazer isso, né? O ouro não estava impedindo. Se o ouro fosse a próprio. Se as pessoas estivessem usando o ouro diretamente, carregando as moedas de ouro e tudo mais, aí não teria como fazer isso. Oi, e aí, Manuel. Boa noite. É, não teria como fazer isso, né? Só que, tipo, o ouro não é tão prático assim, né? É, as cédulas, os títulos, eles não foram adotados inteiramente porque o governo botou uma arma na sua cabeça e disse agora você vai usar isso aqui. Foram adotados em parte porque eles são mais úteis, né? Eles são mais convenientes, são mais práticos. Você consegue carregar um valor, né? Você consegue transportar um valor muito maior assim do que se você tivesse que carregar o equivalente em ouro e prata. Então, tipo, são tecnologias úteis, né? Pelo menos foram. Só que tem sempre esse ponto fraco.
né? As pessoas gostam de falar do governo como se fosse tudo tivesse sido imposto, né? Tipo, ah, nós aqui somos as pessoas. Não houve nenhum acordo, né? Nem houve nenhuma sinergia. Sempre tem alguma sinergia, entendeu? Sei lá, o Lula não tá lá no poder simplesmente por força das armas, simplesmente por monopólio da força. Ele tá ali lá porque existe alguma impressão de legitimidade ainda, entendeu? Não dá pra dizer que não. Grosso modo, todo o povo tem os governantes que merece, né? Claro que tem muita gente que é injustiçada, e não vou negar isso aí, mas a gente também não pode se isentar de culpa sempre, né? Que vira uma espécie de gnose aí, né? De nós aqui super virtuosos e um governo satânico, entendeu? Como se fossem categorias de pessoas completamente diferentes. Não é bem assim. Mas enfim, saindo uma tangente muito louca aqui, nível Schwarpunk, né? Você quer substituir toda a moeda fiat por Bitcoin, aqui nós temos o primeiro problema monetarista. Para Milton Friedman, você não pode segurar a base monetária dessa forma, porque no capítulo 10 do livro, que eu deixei o link aí na descrição, ele mostra que você tem um aumento inflacionário por falta de liquidez. Léo, o que é liquidez? A quantidade de dinheiro disponível para empréstimo ou indisposição do público, M1. Quando você tem pouca liquidez na economia, os juros aumenta. Quanto maior O juro é o custo do dinheiro, né? Então, se tem menos dinheiro disponível, tipo, é mais caro para você conseguir dinheiro. os juros, menor a liquidez. Ao passo que quando os bancos centrais aumentam os juros é porque eles querem retirar liquidez da economia para diminuir para diminuir o nível de preços. E isso gera uma diminuição do PIB também. Eu já expliquei no livro, no vídeo Selic a 15% qual é. Então, deixa eu ver. Se eu, vamos considerar que seu Y se mantém, seu V se mantém. Então, se você tira dinheiro da economia, se você reduz o M1, a tendência é que o P caia, né? É. Então, acho que essa é a lógica. Não, não é esquerdismo. Tipo, ele tem uma visão bem, vamos dizer assim, liberal das coisas, pelo menos pelo que eu vi. É só que ele tá usando a abordagem monetarista. Digamos assim, ele é um econometrista, de certo modo, de uma maneira bem vulgar, assim. Tipo, os modelos que ele tá usando são modelos matemáticos, né? Quem trabalha as coisas de maneira muito qualitativa é o austríaco, né? O austríaco acaba sendo mais a exceção. Talvez o marxista também, o marxista dane-se, né? O cara vive na lua. É, mas ele tá dando uma abordagem mais matemática, assim. Só que essa matemática é uma formalização de fenômenos observados, né? Não é uma coisa que ele tirou da cabeça, assim. Que nem, sei lá, o pessoal da MMT, né? Que quer fazer, quer fazer mágica com número, né? É a intenção que isso acontece. Muito bem. Só que o passo é o seguinte: mesmo se os bancos centrais não mexerem na inflação, né, se você tem uma base monetária que é fixa e a economia começa a crescer e a produção da economia crescendo e isso aqui é deflacionário, tá? Quando você tem uma base monetária que não cresce, você pode ter deflação, mas isso aqui não é deflacionário. Mas o Bitcoin tem um incentivo deflacionário. Qual é o incentivo deflacionário? Você já tem a expectativa de que o Bitcoin vai continuar crescendo. Então, o Bitcoin ele tem uma iniciativa repressiva da economia. Porque como você já tem uma ideia de que o Bitcoin vai continuar valorizando, a sua propensão a poupar é muito mais alta. O que você pode fazer? Eu posso poupar e ainda ganhar juros. Como eu posso poupar o Bitcoin, porque eu tenho expectativa de que a valorização do Bitcoin vai continuar crescendo, ou seja, que os preços relativos. Eu já não tenho mais dólar, hein? Eu já estou falando que o Bitcoin é a última moeda. Ou seja, que os preços relativos da economia vão continuar baixando frente ao Bitcoin. Que o Bitcoin vai valorizar. O Bitcoin valorizando, o que eu faço? Eu deixo o Bitcoin rendendo juros. Eu posso emprestar, como já existe hoje, colaterais em Bitcoin. E que ele dá uma porcentagem, né? E que isso vai gerar dois
Não, mas esse aí não é o vídeo que eu te passei lá do 38. Aquele do 38 é um mais recente, um vídeo mais recente dele, falando sobre a questão de juro negativo. Esse aí é um mais antigo. Acho que foi o primeiro vídeo que eu vi sobre dele, esse aqui sobre o Bitcoin. Eu achei bem interessante a abordagem dele. Principalmente por esse ponto que ele tá chegando agora aí. Dois incentivos. Ou você vai gerar uma armadilha da liquidez às inversas, que ninguém quer investir. Ninguém quer investir, ninguém quer produzir. E para as pessoas investirem ou produzirem, elas vão querer um aumento do nível de preços, porque o Bitcoin é deflacionário. Só que por que eu vou produzir se deixar o dinheiro parado, deixar o Bitcoin parado na minha e-wallet, vamos considerar uma deflação de 10% ao ano? Léo, tudo isso, se o Bitcoin é dinheiro, a deflação dele foi muito mais do que isso. Porque ele saiu de $1 em 2010, 2011, sei lá, para hoje para 100 mil. Tá, parar aqui. Uma coisa que eu concordo e uma que eu tenho problemas. Cara, isso aí é um negócio que, tipo, ele matematizou, não tô falando isso só porque a fórmula é essa, porque a fórmula dos monetaristas é essa, mas essa fórmula representa um negócio que, tipo, eu acho que deveria ser uma preocupação de muita gente já. Sei lá, o Bitcoin ele tem um hiperfoco nessa questão da inflação, né? Por exemplo, não, supply fixo é só o que importa. Tipo, se não tem supply fixo é shitcoin, se não tem supply fixo, tem que ter supply fixo, tem que ter supply fixo. Ouro é shitcoin, porque pode cair um meteoro aqui com ouro, então o supply, o supply, estou falando supply, né? A oferta, não sei, suprimento, né, vai aumentar, então, tipo, é shitcoin. Tudo que não é Bitcoin, que não é matematicamente rígido em 21 milhões, é shitcoin. Porque a única coisa que importa para eles é, tipo, não tem inflação. E para não ter inflação, eles sacrificam todo o resto, né? O problema é o seguinte, cara. A economia, isso faria sentido se a sua economia fosse estática, né? Tipo, nada de novo surge, bens e serviços, nem nada. Tipo, novos empreendimentos não acontecem, novos investimentos não são feitos. Você tem uma economia estática, você vai ter um suprimento de moeda estático e beleza. Só que, tipo, se a economia aumenta, se a economia cresce, né? Você precisa de mais moeda, porque você tem mais transações acontecendo, você tem mais negócios sendo feitos. Se a riqueza aumenta, o dinheiro, ele não é riqueza em si, ele é a representação da riqueza, né? Sei lá, em vez de você ter que levar os seus sacos de arroz para comprar um boi, você leva o dinheiro equivalente ao preço ali corrente daquela quantidade de sacos de arroz, né? Ele não é a riqueza em si, ele é uma representação. Se a sua economia cresce, você tem mais bens, tem mais serviços, você tem mais riqueza produzida, né? Você tem mais coisas sendo feitas. Você precisa de mais dinheiro para representar essas coisas e permitir os negócios. A partir de um certo ponto, que ele falou, numa economia plenamente bitcoinizada, é, tipo, se você, chegamos em 2140, né? O Bitcoin triunfou. Temos uma economia baseada em Bitcoin, as transações são feitas em Bitcoin, tudo mais. Se a economia vai crescendo, vai chegar um ponto em que você não tem mais unidades de conta para fazer negócios, entendeu? Não, mas o Bitcoin é divisível, tem os SATs, tá, mas até os SATs são limitados. Até uma discussão que eu tive esses dias. Tipo, vai chegar um ponto também que um SAT é indivisível. E aí? Como é que você faz, entendeu? Mas pode ter uma mudança para aumentar a divisibilidade do SAT. Será que vai ter mesmo? Com a mentalidade que os caras têm, não pode ter hard fork. Qual que é o impacto de você, sei lá, vamos dizer que, não sei, qual que é um número no Bitcoin é 64 bits. Vamos mudar para 128 bits. Qual que é o impacto disso em todo o resto? Você vai ter o dobro do armazenamento, você vai ter sei lá, talvez o dobro do processamento, tudo mais. Isso aí vai ser feito? Isso pode ser feito no soft fork? Vai precisar de um hard fork? Mas não pode ter hard fork. Hard fork é proibido, hard fork é pecado, né? O pessoal do Bitcoin Cash são hereges. O pessoal da Ethereum são hereges, porque eles fazem um hard fork a cada 6 meses. O pessoal da Monero é herege também, faz um hard fork não sei a cada quanto tempo para mudar o algoritmo de mineração. Você consegue fazer isso sem um hard fork? E mesmo assim, qual que é a dificuldade disso aí, né? Não seria melhor simplesmente aumentar, ter uma emissão, uma tail emission, que eles falam, né? Que nem a Monero faz lá, que é um pouquinho, sei lá, 0,3 Monero por bloco infinitamente, para pelo menos sempre ter um aumento da moeda, assim, para você sempre garantir um aumento da liquidez, sempre garantir uma certa liquidez, porque você está preocupado em fazer negócios, né? Fazer trocas comerciais.
Não, não, não pode, só supply fixo, só supply fixo, se não tem supply fixo é shitcoin. E aí você estrangula a economia, né? Porque é a economia do futuro. A não ser que você vá pelo lado de pensar, não, a economia crescer é errado, a economia tem que ser fixa, os caras começam a fazer LARP de tradicionalista também, já tá acontecendo, né? Na verdade, tinha que todo mundo ser autossuficiente, viver no campo, sim, ter uma propriedade, ter um terreninho, um sítio, e esquece esse negócio de investimento, de ganho de produtividade e tudo mais. A economia estática, igual a medieval, e por causa disso, e o supply estático vai manter isso aí, né? Pode até ser que isso aconteça, né? Vamos dizer que isso vai acontecer, mas é um novo modelo de sociedade, vamos dizer assim, que vai exigir um suprimento estático. E não um suprimento estático que vai fomentar essa nova sociedade, né? Você pensar esse segundo caso é você ser meio marxista, né? Eu posso ter todos os meus problemas com o Miorin, mas pelo menos quando ele falou isso pro 38, eu acho que ele estava certo, né? Essa ênfase no quanto que é, a tecnologia monetária vai mudar a sociedade é um pouco marxista. Meio que pensar que meios de produção, as forças materiais de produção e a relação com elas vão criar uma nova sociedade. E começa a ficar problemático. Não é assim que as coisas funcionam, né? Ou se você achar que é assim que elas funcionam, pelo menos bata no peito e diga, eu sou um bitcoiner marxista, né? Para de falar que se você é austríaco, né? Porque para um austríaco, não é o mercado ou sei lá, as tecnologias que definem os valores, né? São os valores que vão te dizer no agregado o que, que o mercado decide ou não, né? Que é um negócio que muito austríaco não entende. O mercado não decide por si só. O mercado ele é simplesmente a abstração do resultado das escolhas que as pessoas estão fazendo. E essas escolhas são feitas porque as pessoas têm um sistema de valores já próprio, né? Não faz sentido a ideia de um mercado de valores, um mercado de morais, por exemplo. Claro que pode existir uma realimentação, né? Esse processo de decisão, tipo, e o resultado do mercado pode influenciar esse sistema de valores que a pessoa tem, mas o ponto de partida é a pessoa, né? É o indivíduo, são os indivíduos. Enfim, foi uma tangente, mas eu concordo com isso aí, tipo, um suprimento fixo sem você ter uma garantia de que você sempre vai ter um pouco mais de liquidez para permitir novas trocas, né, e um crescimento da economia, ele vai estrangular isso aí. Ainda mais se você tem a expectativa de que aquilo vai valorizar, né? E você tem ainda guarda, né? Eu acho que uma moeda ideal, é claro que é quase impossível que essa moeda ideal exista, mas uma moeda ideal é uma que mantém esse P, o índice de preços, né? Sempre fixo, porque aí você não recompensa nem o gasto e nem a poupança, né? Esse P, na verdade, ele só mudaria no caso de um investimento sensato, né, de um investimento razoável, que permitisse um ganho de produtividade em alguma coisa. Né? É a única maneira. Aí você recompensa o investimento, você recompensa o empreendedor. Se você tem uma deflação muito grande, você está recompensando quem não está fazendo nada. E se você tem uma inflação. Não, se você tem uma deflação muito grande, você está recompensando quem não está fazendo nada. E se você tem uma inflação muito grande, você está recompensando quem gasta tudo. Não é? Então, que são dois comportamentos nocivos. O ideal seria ter uma moeda que aumenta ou diminui, dependendo do quanto a sua economia cresce ou retrai. Pelo menos é o que eu acho. Faz mais sentido. Só que vai ter esse tipo de conversa hoje em dia, né? Eu não quero saber. Suprimento, supply fixo é mandamento divino. Só que sobre a questão da valorização 10%, eu acho complicado, né? Porque ele faz esse ponto, né? As pessoas não têm expectativa, vão guardar porque tem expectativa de que valoriza tudo isso aí. Só que ele está misturando duas coisas. Ele está falando, comparado ao quanto o Bitcoin já cresceu, isso aí é pouco. Só que ele já está falando de um caso hipotético de uma economia plenamente bitcoinizada, né? Então, de sei lá, toda a riqueza do mundo já está indexada em Bitcoin, vamos dizer assim. Então, crescer 10% nesse cenário, eu acho meio impossível, né? Na verdade, se Bitcoin triunfar e realmente for o padrão mundial, não vai mais ter como entrar dinheiro nesse nível, né? A não ser que a economia cresça 10%. Aí, sei lá, o Bitcoin pode valorizar 10%, já que o supply é fixo, né? Só que você já está falando de uma economia que está estrangulada, então também dificilmente isso vai acontecer.
Eu discordo de você ter essa valorização nessa situação hipotética futura. Hoje em dia, sim, tá, nessa transição pode valorizar 10%. Mas se chegarmos no estágio final, difícil, bem difícil. Acho que já não é tão razoável mais colocar isso aí. Então, vamos considerar uma deflação de 10% ao ano? Então, você deixar o seu dinheiro parado numa e-wallet ou ainda como colateral, né, você tem uma valorização frente aos bens reais da economia de 10%. Como é que você mexe uma economia assim? Não mexe. Agora, você que gosta de Bitcoin, aí eu te faço uma pergunta. O Bitcoin não é escasso do jeito que você disse? Sim, ele é. A escassez em si, o importante é a escassez relativa, né? Como eu já disse aqui, o importante é a escassez relativa. Porque se você tem escassez, né? Se você tem escassez e ninguém quer aquilo, ele não importa. Só que, à medida que você tem a escassez da liquidez, porque ninguém consegue produzir mais bitcoins ao ritmo que a economia necessita, e as pessoas continuam demandando, o preço relativo dos bitcoins vai aumentando. Ou seja, eu quero tanto bitcoins que eu estou disposto a cobrar menos pelos seus bitcoins. Né? Eu construí uma casa que vale 10 bitcoins. Só que eu preciso tanto desse dinheiro para quitar outros bens reais da economia que eu comprei, outras coisas. Eu preciso tanto de dinheiro que tá aqui, olha, agora eu quero 8 bitcoins. Pelo amor de Deus. Então ele é deflacionário. E vocês sabem disso. Por quê? Porque ele é escasso. Mas eu te faço uma pergunta. Eu sou um construtor de casas. Eu construí, agora eu consegui 10 bitcoins. Eu gastei 10 bitcoins para construir uma baita casa, né? Uma baita mansão. Por que, que eu vou continuar produzindo outras mansões se eu tive um prejuízo nominal de 20%? Ah, Léo, mas o que 10 bitcoins compravam, hoje 8 bitcoins compram. Sim. Então eu espero mais um pouco e daqui o que 8 bitcoins compram hoje, o que 8 bitcoins compram hoje, 5 bitcoins vão comprar daqui a um ano. Então, se eu deixar parado um ano, eu tenho quase 100% de valorização real. Engraçado fazer assim, né? Na volta, mas é. É a deflação. Deflação é mais maléfica que inflação, gente. Por quê? Quem vai produzir? É, essa é uma coisa que o pessoal não comenta, né? A deflação recompensa quem não faz nada, né? Você pode dizer, o consumismo, a inflação estimula o consumismo, a gastança, a falta de você não poupar e tudo mais, que é um comportamento nocivo, é uma alta preferência temporal e tudo mais. Mas eu não penso muito no malefício da deflação, né? Se for uma deflação muito grande, que nem ele está falando, você está recompensando quem bota o dinheiro debaixo do colchão e não faz nada. Ah, vamos investir numa, sei lá, infraestrutura. Vamos investir nesse nosso um método de produção novo que gaste menos energia, alguma coisa assim. Ah, não, melhor guardar que é mais vantajoso para mim. Só que vai chegar um ponto que ninguém vai estar produzindo nada, né? E aí você vai ter um monte de dinheiro e não vai ter no que gastar ele, no que utilizar. É, é anticivilizacional também, né? É problemático isso aí, uma deflação tão grande. Eu só discordo no caso de que, tipo, foi falado lá no início, né? Que a volatilidade do Bitcoin é tendência diminuindo, porque à medida que ele vai absorvendo mais o capital global, a, é muito mais difícil causar uma variação grande dele, né? Até o ponto que ele chegar no novo padrão, ele absorveu todo o PIB global. Como é que você faz isso oscilar muito? Meio impossível. E, e aí eu acho que nesse estágio isso aí não seria um problema. Em certo modo isso não seria um problema. Mas ainda assim, talvez você já tenha muito poucas unidades monetárias para realmente tocar a economia, né? E você tá, não que você está fazendo retraindo a economia, mas você está dificultando que ela cresça, né? Porque não, o seu suprimento não vai acompanhar o crescimento dessa economia. Vai chegar um ponto em que você vai ter várias dificuldades práticas, né? Até porque muita gente vai preferir poupar, talvez, porque aí você ainda vai ter um pouquinho de deflação e pelo simples limitação técnica, né? Por exemplo, até em outros projetos, né, na Ethereum, a partir, não sei qual foi a atualização que surgiu o tal do fee burn, né, que foi uma nova mecânica que eles criaram para evitar certas práticas é, nocivas dos validadores, que parte
da taxa de transação ela é queimada, né? Ela é jogada fora, são destruídos aqueles tokens. E só que a recompensa do bloco sempre existe, né? Só que se essa queima for maior que a recompensa do bloco durante um certo período, pode ser que o próprio suprimento da moeda diminua, ela seja deflacionária. Tinha gente faz pouco tempo falando, não, a gente tem que aumentar o burn, porque daí vai diminuir o suprimento, vai aumentar o preço. A gente vai lucrar mais. O cara que tá falando isso tá querendo um ganho de curto prazo e não tá entendendo como é que funciona, né? O ideal é que mesmo que você tenha essas mecânicas, você tenha ainda um crescimentozinho do suprimento para realmente para atender novas demandas econômicas, né? Se o nível de preço começa a baixar, eu reprimo a produção. É, Eu levo o entesouramento. Por que eu vou colocar? E qual é o incentivo de eu te emprestar? Os juros que você vai ter que pagar. Você vai ter que pagar um juros de 10% ao ano. Então, por quê? Para me valer a pena. Porque se eu deixar o dinheiro parado na minha e-wallet, ele valoriza 10%. Por que eu vou emprestar para você? Agora, por que você vai pagar um juro de 20% ao ano para produzir, se você não tem certeza quanto você vai produzir? A quanto você vai conseguir vender? Porque tem uma deflação. é. Ah, mas a deflação ela é o contrário da inflação? É a mesma coisa, basicamente. A diferença é que a deflação ela gera um juros real na economia, mesmo que ninguém o coloque. Você deixar o dinheiro parado, ou seja, você inverte, né, a preferência temporal. Por que eu vou consumir hoje se amanhã se daqui a um ano eu vou ter 10% a mais? Pra que tomar banho hoje se eu vou ficar sujo amanhã também? Sempre é um problema. Então, o consumo presente é muito mais caro que o consumo futuro. Então, eu vou tentar postergar o consumo o máximo possível. Só que para eu produzir hoje, eu preciso empregar valor hoje para tê-lo no futuro, né? Você fazer um investimento de uma fábrica, de uma roça para plantação, de uma mega fazenda, você precisa abrir mão de liquidez futura em troca de liquidez presente. Mas quem vai abrir mão de liquidez hoje se daqui a um tempo esse dinheiro vai valer mais? Esse é o principal argumento contrário ao Bitcoin como moeda. No fundo, tá criando pressão por uma economia de subsistência, né? As pessoas só vão se propor a produzir alguma coisa quando não tiver jeito. Cara, preciso comer, preciso sobreviver de algum jeito. Mas mais do que isso, não tem o estímulo, não tem o incentivo, né? Universal. Porque ele é tão bom, mas tão bom para reserva e com expectativa de subir por culpa da escassez relativa, que por você não conseguir aumentar a base monetária, a velocidade da circulação da moeda teria que estar no máximo para compensar um nível de preço e crescimento da economia. Então, vamos supor que a quantidade produzida continue mais ou menos a mesma. O nível de preços vai começar a ser o mais diminuto possível. E a velocidade de circulação da moeda vai ter que ser a mais alta possível, porque a base monetária é fixa no Bitcoin. Só que não é assim, porque as pessoas vão ter todos os incentivos para não ter velocidade de circulação da moeda. Por quê? Porque os preços continuam caindo. Não é que a inflação parou de subir, você está tendo deflação. A inflação pergunta: quem vai produzir? Pode ter uma base monetária alta, mas mesmo assim a quantidade a parcela dessa base monetária que está realmente disponível, né, que está realmente circulando, ela é mínima, né? Você vai diminuir a quantidade de bens e serviços. Por quê? Porque pessoal austríaco e pessoal. Nem austríaco. Austríaco é o Ulrich. O Ulrich é realmente um estudioso de economia. Mas pessoal aí que fica falando de Bitcoin o dia inteiro na internet, aprendam Keynes, que vocês tanto criticam, certo? Isso aqui é ISLM. Tá? Aqui é a curva IS, aqui é a curva. Opa, aqui é a curva IS, aqui é a curva LM. LM. Na curva ISLM, né, aqui é os juros da economia, aqui é o PIB da economia. Quanto maior os juros, né, menor o PIB. Né, porque aqui são os bens e serviços da economia. Então, aqui eu tenho o juros de equilíbrio para a poupança disponível. Tá?
A LM, vamos chamar de poupança disponível, tá? Vamos lá. Então, para um juros 1, para um juros M, N, tá? Eu tenho um produto N, que é o PIB. Tá? À medida que os juros vão subindo, eu tenho um PIB menor. O PIB B é menor que o PIB N. Por quê? Porque os juros aumentam. E o que leva os juros a aumentar? Os juros a aumentar na curva LM é a falta de liquidez. Um grande problema do Bitcoin que eu vejo pouca gente falar é esse. Numa economia, na era moderna, isso, na era pós-moderna, isso não é um elogio, infelizmente vivemos no reino da quantidade. Veja, na era moderna, na era pós-moderna, que você precisa de bens e serviços. Antes que ele fale disso, um outro problema que me veio à cabeça aqui, além dessa questão da liquidez, é que assim, você tem um problema de segurança também, né? Porque vamos dizer, né, que cada vez menos as pessoas vão querer fazer transações comerciais, né? Porque faz mais sentido você guardar Bitcoin e comprar alguma coisa. Então você vai ter menos transações na rede também, Bitcoin. Tem menos transações na rede. Olha, olha o que a gente falou no começo. Algum momento a recompensa de bloco acaba. E a expectativa é que as taxas de transação vão crescer para compensar isso aí e continuar economicamente viável você minerar. Só que não só a lucratividade, vamos fazer assim, da mineração diminui porque você agora só tem taxa de transação e não recompensa, quanto também talvez agora você vai ter menos transações, né? Porque tem menos gente realmente, tipo, usando aquilo ali. Pode ser que para muito pouca gente ainda seja economicamente viável minerar. E a segurança da rede vai cair com isso aí. Porque o que garante a segurança é a quantidade de gente minerando, né? E agora? Como é que você faz? É uma coisa que o pessoal está falando já, tipo, o budget, o orçamento de segurança do Bitcoin tende a colapsar em algum momento. Ele está partindo dessa abordagem formulaica, né? Mas, assim, são fórmulas, pelo menos por enquanto, são relativamente simples, né? E dá para você explicar o que elas representam, né? Não tô dizendo que, tipo, tô concordando com tudo, até porque eu não entendo tudo isso aqui. Mas faz algum sentido, sim, a explicação para isso aí, né? Por exemplo, quando se fala ali do MV PY, é intuitivo você pensar que é, se você mantém a moeda, né, mantém a quantidade de moeda, e você, por exemplo, diminui a velocidade de circulação porque as pessoas estão poupando mais, o- isso vai pesar ou nos preços ou vai pesar no PIB, né? Basicamente, o PIB vai mostrar tipo, quão grande é aquela economia. Se não tem nada circulando, se não tem comércio sendo feito, o PIB retrai. Ou o PIB retrai ou os preços vão cair a ponto de, tipo, até por questão de oferta e demanda, né? Tipo, ter menos gente comprando, você vai ter que das duas uma, ou você baixa os preços pra caramba até o ponto de ser inviável produzir, ou consequentemente também você cai a produção para manter os preços e daí a sua economia retrai e seu PIB cai. É relativamente intuitivo para mim isso aqui. Por mais que seja uma fórmula, né? Assim, pode ser, vai ser, eu acredito que vai ser uma reserva. É porque aquele negócio, né? Reserva de valor não existe, né? A gente comentou no início aqui. A rigor, reserva de valor não existe. Mas pelas propriedades que a rede tem e tudo mais, você tem uma expectativa de que aquilo ali vai manter um valor de uma certa maneira. O problema é que ela ser reserva de valor está muito atrelada a ser um bom meio de troca. E ao contrário do que ele falou, eu não acho Bitcoin um bom meio de troca. Porque a própria rede não aguenta a demanda, o Layer 1 não aguentaria uma demanda mundial, e a tal Lightning Network também não aguenta uma demanda mundial. Muita gente está desprezando isso aí. Ela não escala bem. É, o- sabe qual que é o grande. O Bitcoin acaba sendo um grande experimento. Porque a gente não tem um equivalente, a gente não tem um precedente para algo utilizado como moeda que tenha apenas utilidade como moeda, né?
qualquer outra coisa, sei lá, o ouro e a prata, por mais que são boas moedas, são bons materiais para moeda. Só que eles também têm outros usos, né? O ouro tem utilidades que não são só monetárias. A prata tem utilidades que não são só monetárias. Essa coisa de você ter alguma coisa que é exclusivamente monetária é um grande experimento no fim das contas. A gente não sabe bem como isso vai acontecer, o que, que vai acontecer. Porque isso foge até a teoria da regressão, né? Na teoria da regressão monetária, toda moeda ela antes foi uma commodity, né? Ela foi uma mercadoria que ela, independente de onde fosse a procedência, ela seria mais ou menos igual e ela era bastante aceita, né? Quase, vamos dizer assim, quase universalmente aceita, até o ponto que ela se torna, sei lá, o meio de troca padrão. Ela se torna a moeda. Para o Bitcoin não existe isso. Ele já começa do último estágio. Ele já começa com pretensões do último estágio. Ele pula etapas, né? Tem gente que faz argumentos de, na verdade, não, mas a utilidade é o fato de ser escasso. Meio bosta isso aí. E aí, Gustavo? Eita, cheguemos aí. Mas tem coisa para discutir ainda. Então, essa queimada de etapas, ela é. Eu tenho minhas dúvidas quanto a isso aí. Eu tenho um pouco de pé atrás. Será que isso funciona mesmo? Entendeu? Você tem alguma coisa que não tem outra utilidade além da monetária? É um grande experimento. É um grande experimento. E se der certo, esse que é o problema. Se der certo, a teoria da regressão monetária, tipo, meio que cai por terra, né? Eu acredito. A não ser que você dê um jeito muito louco, assim, de dizer que ainda tá dentro da teoria, mas não sei. Serviços, porque somos um bando de átomos soltos na sociedade, não existem mais famílias polinucleares, né? Agora as famílias são mononucleares e às vezes até o átomo dividido. É. Muito bem, quando você tem isso, que toda a sociedade está exposta a bens e serviços, poucas pessoas são autossuficientes, esse tipo de coisa, você vai gerar uma economia sem liquidez. Pois é, né? O supply fixo tá criando uma pressão para uma economia de subsistência para uma sociedade que não sabe viver de subsistência, né? Para uma sociedade que depende muito de bens e serviços. E aí? Como é que você faz? Quem que vai ganhar a queda de braço, né? Que a liquidez é muito baixa. Quais bens e serviços que precisam de economia de escala? Quais você vai conseguir produzir economia de escala que você consiga um retorno de tomar juros em Bitcoin? Economia de escala. Do que? Monopólios e oligopólios. Não, esse vídeo, aquele outro vídeo do 38, ele se perde muito, viu? Eu acho que não se perde assim que ele fala alguma mentira, mas tipo, ele começa a fazer sair muita tangente assim, e que não deixa o vídeo muito mais longo do que deveria ser, sabe? Mas esse aqui eu gostei bastante. Foi o primeiro vídeo que eu vi, eu gostei bastante. E até foi bom pra me familiarizar um pouco com essa abordagem mais monetarista, né? Que faz sentido pra mim. Não acho que ela seja, pelo menos até onde eu vi, assim, não acho que ela antagonize a austríaca, né? Ela é simplesmente uma formalização diferente, uma formalização matemática de muita coisa que você escutaria do Mises, do Rothbard, do Hayek e tudo mais. Mas, realmente, né? Empresas que consigam uma taxa, se, por exemplo, a deflação anual é 10% de deflação, né? Se você tem uma inflação anual de 10%, ou seja, a valorização do Bitcoin frente aos bens e serviços reais da economia, Como eu falei, só tenho minhas dúvidas disso, né? Se ele partiu do pressuposto da hipótese, né, de uma economia plenamente bitcoinizada, não tem muito como valorizar 10%, né, ao ano, vamos dizer assim, porque você já não tem mais influxo de dinheiro, né? E ela cresceria na medida que a economia crescesse. Só que se a economia não está crescendo, vai crescer também. Pode ser que até que o próprio Bitcoin desvalorize, né? você só vai conseguir uma taxa de juros, né, que fosse, por exemplo, o dobro. Se eu abrir mão dos bitcoins agora,
eu vou ter. Mas você vai falar, não, Léo, mas veja, se esses bitcoins vão se valorizar com o tempo, eu já posso ah, emprestar para alguém fazer o uso daquilo ali e poderia até ser os juros negativos, né? A pessoa me devolve com um deságio, porque para mim é preferível dar para a pessoa esses bitcoins do que deixar guardado. Não. Se aquilo vai valer mais com o tempo, você tem um incentivo maior ainda de manter aquilo ali guardado em 7 chaves. Por que você vai deixar emprestado? Qual vai ser 7 chaves não, 12 palavras. Emojizinho do nerd com o dedinho assim. o seu risco de você tirar da sua custódia para dar a alguém uma coisa que vai começar a valorizar com o tempo? Então, apesar da inflação ser muito baixa ou ter uma inflação negativa, nós não podemos utilizar totalmente o raciocínio dos juros reais numa economia inflacionária. Numa economia inflacionária, eu junto aos juros reais, né, de 15% ao ano, que é a Selic brasileira, mais. Não. Eu junto ao IPCA, mais 5, mais 6, mais 7, né? Para eu gerar uma taxa de juros aí de 11% ao ano, em que 5% é real, por exemplo. Vamos supor 10%, 9%, enfim. Que 5% é real. Quando você tem um deflacionário, qualquer dinheiro que eu estou ganhando a mais em Bitcoin, né, qualquer nominal que eu estou ganhando a mais, ele já vale mais, porque vai ter deflacionário. Só que a quantidade que eu tenho que ganhar a mais tem que ser muito maior do que a quantidade que eu vou ganhar agora. Por quê? Porque eu vou correr o risco de perder os meus Bitcoins te emprestando se eu sei que se eu esperar um ano, eles vão valer realmente 10% a mais. Então eu vou pedir um prêmio. Não, essa questão do 10% ele tá meio que chutando, porque ele tá pensando no histórico. Eu acho que aqui tá um pouco uma falha, que ele tá pensando, quanto que o Bitcoin valorizou ao longo desses últimos anos? Pra caramba, então se pensar em 10% ao ano, não é irrazoável, né? Não é uma coisa irreal. O problema é o seguinte, ele também está falando de, por exemplo, ele tá, estamos estudando uma situação, uma economia em que o Bitcoin já é o padrão. Então, nesse caso, a capitalização do Bitcoin já vai ser muito grande. Você ter uma valorização de 10% é meio inviável, né? Porque ela é grande agora porque, sei lá, quantos por cento da economia está em Bitcoin? Muito pouco. Então, você pode ter um influxo muito grande ainda. Só que nesse caso final, hipotético, não é tão, a volatilidade não vai ser tão grande assim, né? Parece que ele tá considerando ainda influxo atual de dinheiro. E não acho que isso vai acontecer. Aqui no caso, a deflação, Gustavo, acho que ela acaba acontecendo necessariamente por causa dessa própria relação aqui, né, do MV/PY, que ela vai ser, como é que eu digo? Ela vai ser consequência de você ter menos ou da cada unidade de Bitcoin se valorizar, né? Então a cotação dos produtos em Bitcoin cai, ou de você realmente ter menos compra, você ter menos comércio, menos compra, menos gasto, porque as pessoas preferem guardar a moeda, né? Então, ou o V cai, ou porque o M é fixo, ou porque o V cai e o P vai ter que cair, né? Ou o P cai ou a economia se retrai como um todo, né? Ou as duas coisas. Então, pois é. Mas assim, ele ficou bastante nessa parte, sabe? Que ele tá usando a abordagem da escola de Chicago, né? É, para mostrar isso aí. Só que assim, é uma fórmula, pelo menos no meu entender, bem intuitiva. Eu só não tenho muita certeza do que seria a velocidade de circulação da moeda. Mas tem a ver justamente com tipo, a atividade comercial, né? Prêmio muito maior. Eu posso pedir um prêmio de 5% sobre o valor nominal. Assim, como é que fala? A gente entende que a inflação é um problema porque ela cria esse estímulo para o consumismo, né? Que é uma coisa nociva, é socialmente nociva. Só que a gente talvez negligencie um pouco os males da deflação, né? Porque uma deflação grande, ela recompensa quem não faz nada, né? O ideal seria você ter uma variação da oferta de moeda que nem recompensasse quem gasta, nem recompensasse tanto quem gasta tudo na hora,
e nem recompensasse tanto quem não faz nada, né? Tivesse uma margem que a maior recompensa fosse daquela pessoa que investe mesmo, né? Que, sei lá, produz alguma coisa nova. Que aí nós temos um juros sobre juros engraçado, né? Porque se no valor presente, por exemplo, 100 bitcoins, daqui a um ano vão valer o equivalente a 110 bitcoins de hoje, quando eu jogo 5%, então 105 está valendo, na verdade, 116, 117 bitcoins. Entenderam o que eu quero dizer? Acho que não. Então você tem até a Me taxa de perdi. juros numa economia deflacionada, Mas compreendi as vibes. Compreendi as vibes. ela é um 5% nominal, na verdade é 7% real. Porque você passa a deflação ao contrário. Entenderam o que eu quero dizer? De certo modo é um ganho de juro, né? Que nem ele comentou um pouco antes. É um juro que existe mesmo que nada esteja sendo emprestado. É meio louco, né? É um juro automático. Então você tem esse regime de juros numa economia deflacionada, caso vocês estejam certos e a escassez seja tão importante para gerar o valor do Bitcoin. Para mim, o que gera é a expectativa e o valor uso do Bitcoin como meio de pagamento. Ok. Só que à medida que você tiver menos liquidez também, o valor uso do Bitcoin vai reduzindo, né? Mas você pode manter pelo valor intrínseco de meio de reserva. Valor intrínseco? Hum. Será que isso existe? Porque você sabe que ele vai crescer com o tempo. Como é que você toca uma economia assim? Toca. Léo, mas o ouro é assim. Sim, sim. Só que o ouro, você tinha a Baked Money. Aqui vem uma parte interessante, hein? A Backed Money. Você tinha a Commodity Backed, né? Backed Money. Que era que você tinha o bilhete, É verdade esse você tinha o bilhete? bilhete, e no bilhete estava escrito que você poderia trocar por 1 grama de ouro, junto à autoridade monetária. Então você poderia emitir. O que eu acho que vai acontecer numa economia baseada em Bitcoin, caso isso aconteça? Você terá E assim, o que ele vai falar tem maximalistas que também acham isso. E eu acho uma tremenda cagada. autoridades monetárias, estatais ou não, até porque o conceito de estatal ou não num regime liberal capitalista é um conceito muito líquido. Né? Não se esqueça que nós estamos na pós-modernidade. Como é que é aquele cara que o pessoal gosta de citar lá da modernidade líquida? É o Bauman? Big Bauman, uma coisa assim. Enfim, coisa de, coisa de midwit. Tá? Grandes corporações podem se tornar um novo Estado, e isso não importa. Muito bem. Essas novas autoridades monetárias, ou até a autoridade monetária moderna, ou Federal Reserve, eles podem estabelecer uma taxa de conversibilidade Bauman, né? em que eles garantem a compra de Bitcoin por, vamos supor, 100 mil dólares. Fazendo o quê? Uma reserva estratégica em que eles podem sugar liquidez da economia e eles podem injetar liquidez na economia, injetando uma série de bitcoins que poderia forçar o preço. Isso é possível? É possível. É possível. É muito possível. Mas, para isso, os bancos centrais teriam que utilizar caixa, né, para produzir reservas. Léo, para isso eles vão aumentar o preço relativo do Bitcoin. Vão sim. Se você souber que eles estão fazendo isso. Se você não souber. É a simetria de informação. E assim, isso aí meio que já tá acontecendo quando o pessoal fala de reserva estratégica, de Bitcoin, olha o Trump e tal. Os caras estão batendo palma pra isso aí, né? Eles estão basicamente batendo palma para que o Bitcoin se coloque na mesma situação do ouro que permitiu o confisco do ouro, que permitiu o fim do padrão ouro. É negociação normal. Mas tem uma outra forma também, que foi como os Estados Unidos fez para implementar o padrão ouro. Em 1933 ficou proibido a posse de ouro como, na verdade, lingotes. Né? No vídeo anterior eu falei que o ouro é proibido a civis. Sim, mas eu esqueço que nem todo mundo aqui segue a minha linha de raciocínio. Né? Vocês não são obrigados, mas eu quero dizer, é evidente que joias não eram proibidas, né? Mas Ah, o bullet, né? o pior presidente. Não, como é que é mesmo? O presidente mais chegou perto de ser um ditador. Quem que é mesmo? Foi o FDR ou foi o Lincoln?
Tem uma página chamada, acho que é America's Stalin, né? Tem um monte de citações do Abraham Lincoln mostrando como o cara era um filho da puta. É, a barra de ouro era, você não podia, moedas, você não podia guardar como reserva, né? A posse foi proibida e foi confiscada em 1933 nos Estados Unidos. O ouro pertenceu ao Estado, só em Ambos. 1974 foi liberado. Pode acontecer a mesma coisa com o Bitcoin. Léo, mas é impossível porque Bitcoin é irrastreável. Leia o livro do Urish. Leia o livro do Urish. O capítulo 1, o capítulo 2. Não, o Bitcoin não é tão irrastreável assim. Não, Bitcoin é muito rastreável, cara. Ele não é uma moeda anônima, ele é uma moeda pseudônima. O próprio Satoshi fala isso nas considerações de segurança do white paper, sendo que aquilo ali era a limitação da época, né? Nos primeiros anos ali, 2009, 2010, o pessoal já até 2013, o pessoal tava falando muito na você deixava as transações públicas porque não tinha muito outro jeito de você fazer isso, né? Para você ter um ledger público, você precisava ter as transações públicas para verificar. Só que existe a tecnologia das chamadas Zero Knowledge Proofs, né? Existem esse recurso matemático de você conseguir provar alguma coisa sem revelar as informações, né? Eu provo, por exemplo, até a identidade, assim, eu provo que eu tenho essa minha identidade é legítima sem dizer quem que é. Tem esse tipo de coisa. Só que na época não existia, até hoje, né? O pessoal ainda está trabalhando em você ter a tecnologia para conseguir gerar essa prova matemática em tempo hábil, porque ela é muito custosa computacionalmente. Só que já está muito melhor do que naquela época. E assim, a ideia era você conseguir implementar isso no Bitcoin em algum momento. Só que o pessoal esqueceu, né? O pessoal, não, Bitcoin já é perfeito, já vencemos, já está tudo resolvido. Não mexe, não faz hard fork, não faz nada e estão deixando o bonde passar, né? Eu tenho para mim a expectativa de que se o pessoal não fizer nada, Bitcoin vai ser o MySpace das criptomoedas, né? Foi o first mover, que eles acham que resolve tudo, né? First mover vai sempre vencer e vai acabar caindo. Ninguém mais usa o MySpace hoje em dia, né? Até os sucessores não são mais usados, né? Ninguém mais usa o Orkut, ninguém mais usa o Facebook. Porque esse pessoal fica estagnado e acha que já venceu. Vai virar moeda corrente usada por governos, depois é criada uma moeda lastreada em Bitcoin. No fim das contas vai ser isso, cara. O próprio 38 fala isso, que tipo, a gente não vai negociar em Bitcoin, nós vamos adicionar em ativos lastreados em Bitcoin. Tá, então você criou um novo ouro. Esse novo ouro em algum momento vai passar por confisco, porque é fácil de rastrear ele, e boa parte dele já vai estar na reserva dos governos nacionais. E o próximo estágio vai ter ser um novo, vamos ter um novo 1971. E daí do que adianta, entendeu? Tá, você pode estar dizendo que você está postergando o problema, mas repetir o mesmo erro é uma solução meio merda, né? Acho que a gente conseguiria fazer uma coisa melhor, mas tudo bem. Leia um livro do Urish, tá? Ó, Urish, hein? Sou eu. Então, para mim, o grande problema da utilização do Bitcoin é a falta de liquidez e que a falta de liquidez forçará autoridades monetárias a produzirem algo parecido com o padrão ouro, se e somente se o Bitcoin chegar a ser uma unidade de moeda universal. O que eu creio que nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. Por quê? À medida que o Bitcoin for aumentando de valor, você vai ter uma concentração à medida que ele for aumentando de valor. Você vai ter uma concentração da quantidade de bitcoins para pessoas que têm capital. Essa concentração pode ser através de investidores institucionais, né, ETFs, né, ou provedoras de pagamento, bancos para Da PTSD das aulas de, sei lá, matemática. fazer transação internacional, estados para fazerem transações internacionais e fugirem do padrão dólar. Você vai ter uma concentração. O pessoal, Max gosta de falar do quanto, não, a maior parte do Bitcoin ainda está em mãos privadas, né? Então ainda está na mão, assim, de holders individuais. Só que ao mesmo tempo eles dizem que a gente está cedo ainda, né? Muito pouco do capital mundial está em Bitcoin. Então, a tendência é o quê? Esse número aumentar ou diminuir?
Tem cada vez mais agentes individuais comprando ou mais agentes institucionais? Todo mundo comemora quando, sei lá, a MicroStrategy compra não sei mais quantos milhões, né, em Bitcoin e tudo mais, e os governos começam a adotar. Quem que vai ganhar essa corrida? Talvez a tendência seja que a maior parcela dos Bitcoins, no futuro não tão distante, esteja em mãos institucionais, né? E aí, todo aquele papo do início do banking the unbanked, né? Dar um banco para quem não tem banco. É, vai por água abaixo porque, como o Gustavo falou, os caras no fundo, tudo é pós-racionalização para number go up, né? Mais uma vez, o problema está na gente, né? Nossa ganância e tudo mais. Estou me incluindo nisso também. Então, toda essa narrativa de nós contra o governo, né? Nós virtuosos contra o governo satânico meio que cai por terra toda vez que a gente falha assim e mostra que os nossos vícios são os mesmos que os deles, né? Nossa, que dramático. Você tendo uma consideração, a capacidade monetária de interferir no valor do Bitcoin, mesmo antes do Bitcoin ser o meio universal de pagamento, impediria a volatilidade ideal para sua adoção como moeda. Fora que, quanto mais concentrado for o Bitcoin em entidades que detêm grande quantidade de capital, o capítulo 2, 1, 2, eu não sei se é o capítulo 1 ou o capítulo 2 do livro do Urich faz mais sentido ainda, que é que a rede de Bitcoin não é totalmente privada. 40%, tem um estudo lá que ele coloca, né, ele cita um estudo, que é possível 40% das carteiras você saber quem são, através de programas de computador simples, né, das agências governamentais. É, tem muita gente especializada hoje em dia nesse rastreamento, né? Se você conseguir vincular qualquer chave a uma exchange, alguma coisa a uma conta da pessoa, ferrou. Você sabe tudo. Você pode tentar usar o CoinJoin, mas quanta gente usa o CoinJoin, né? Você pode. Pô, a privacidade não é por padrão, né? É a crítica que o pessoal da Monero faz. E mesmo aqui, se tivesse uma opcional, ela não é opcional do protocolo, então você precisa usar serviço de terceiros. Ah, esse CoinJoin ele é centralizado também. Se for alguém fornecendo serviço de CoinJoin, também é um ponto de falha, né? E aí? Eu falo, eu gosto mais da Litecoin do que da Bitcoin em certos aspectos, né? E faz pouco tempo que eles adicionaram aquele recurso das transações usando o protocolo Mimblewimble. E o interessante é que é um protocolo dentro da rede, né? É uma adição feita à rede. Existe um bloco de extensão para transações privadas, não é um serviço de terceiros, né? Você está usando a mesma infraestrutura. E o pessoal do Bitcoin está mais preocupado em remover o API return, esse tipo de merda, assim. Botar Léo, e NF... por que isso é importante? Você está falando para nós fazermos coisas erradas? Não. À medida que o Bitcoin se tornar uma ameaça ao sistema de pagamento fiat, e se o Bitcoin realmente for uma ameaça, se somente se, 1933 para vocês. É, Fora a cobrança de impostos. E outra coisa, o Bitcoin é uma ótima forma de meio de pagamento transacional. Ele é excelente. Posso dar muitos detalhes para é... vocês. Mas há empresas, principalmente no leste europeu, que fazem transações via Bitcoin e vocês nem sabem disso. É aquele negócio, que a gente comentou, para transações grandes, grandes volumes, né, grandes valores, é muito bom. Até comparado com o Swift, alguma coisa assim. Só que vira aquilo que eles acusam outros projetos de ser, né? A moeda dos ricos. Bitcoin virou a moeda dos ricos. Tanto que uns anos atrás teve aquele golpe lá do. Que se criticava muito o TPS, né? Que é transações por segundo. Ah, 7 transações por segundo não resolve muita coisa. Não, não. O TPS não importa. O que importa é o. Como é que é mesmo? É o TVPS, uma coisa assim. O valor transacionado por segundo. É um golpe gigantesco. Um golpe monumental. Entendeu? Tipo, mas só para esconder o fato de que virou a moeda dos poucos e ricos. É, os caras post-libertarian total. A única, a pior coisa que o Bukele fez foi institucionalizar Bitcoin, né? O resto, bater em bandido, até que é legal. Obrigado, Bukele, parabéns. Mas o negócio do Bitcoin aí foi foda. Elas parecem que são empresas bancárias normais, isso não tem problema nenhum, a maioria são bem reguladas, e fazem por pagamento. Tá? Muito bem. Veja, elas são muito bem reguladas. Quem faz o pagamento, quem recebe o pagamento, o Estado já sabe, certo?
Você utilizando o meio de pagamento para fazer transação, você, pessoa física, peer-to-peer, ah, internacionalmente, se você quer mandar do Brasil para o Paquistão, né? A autoridade paquistanesa, como é que você vai declarar o dinheiro lá? Você vai pagar de qualquer forma. O Paquistão não foi um bom exemplo, mas na Índia, a Índia o Bitcoin é proibido, né? De determinada forma. Na África do Sul, para a Argentina, mesmo com Milei, como é que você faz essa transação? Né? Qual que vai ser o incentivo de uma pessoa que não quer contratar advogado, não quer contratar contador, de tomar a decisão de fazer transferência internacional via Bitcoin? Ela vai ter que viver numa certa dose de ilegalidade, né? No fim das contas, você tem que resolver seus problemas por si mesmo, né? O pessoal vai ter que ser meio cypherpunk aí. Só que se você for cypherpunk, é melhor você já estar usando Monero, né? Ou, sei lá, Litecoin Mimblewimble, ou Zcash, ou... Como é que é mesmo aquele da Ethereum lá? Railgun. Pô, é preferível pagar IOF ou pagar imposto de renda na fonte, mas manda o dinheiro que eu preciso lá para comprar alguma coisa lá no Uruguai, eu pago tudo, só porque eu não quero problema. Por quê? Porque no fim contratar um contador ou contratar um advogado, vai... É, tem que viver perigosamente. Na verdade, o já ganhou de muitos maximalistas é um já perdeu, né? Porque a partir do momento que a coisa se institucionaliza, você não venceu, você perdeu. vai me custar a mesma coisa. Ou cair na mão de alguma máfia, alguma coisa. Então esses são alguns problemas da adoção universal do Bitcoin. Teoria quantitativa da moeda e o problema da reserva. Quem vai ter esses bitcoins? Porque o livro do Urich mostra muito bem também que o Bitcoin é uma moeda privada, descentralizada. Mas à medida que você vai comercializando, você leva uma concentração de bitcoins na mão de quem tem mais capital, à medida que o valor do Bitcoin vai se tornando maior através de ser uma reserva. À medida que você vai formando reserva, você vai concentrando capital. E aí essas instituições vão acabar emitindo títulos de Bitcoin, né? Que é o que as pessoas de fato vão usar. E aí matou todo o propósito, né? Principalmente na fase que o Bitcoin ainda não é uma moeda universal. É, isso aí é uma ressalva que ele fez importante, porque aquela suposição que ele fez lá no início da análise dele, dizendo, no caso de Bitcoin ser o padrão global, né, da gente chegar na economia bitcoinizada. Esse argumento ali dos 10% de valorização para mim não faz sentido, mas na fase de transição, ele faz bastante sentido. O grande risco, o grande perigo é a fase de transição de agora até esse suposto estágio onde tudo está lastreado em Bitcoin, vamos dizer assim. Se chegar lá, o problema é menor, mas a transição é um grande problema, até porque você vai ter essa grande valorização e aí, né, o estímulo para investimento e tudo mais vai por terra. Para isso dar certo, você teria que ter uma outra sociedade, cara. Você teria que ter uma sociedade que não tá tão preocupada assim com bens e serviços, que se vira e, tipo, isso aí existe. Cada vez menos, né? Tá. Muito bem, pessoal. Curtam, compartilhem. Por favor, pessoal, tentem ser o inscrito número 10.000, certo? Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. E outra coisa, comentem. Só que antes de comentarem, assistam o vídeo inteiro para vocês não falarem, Léo, você esqueceu tal coisa, mas eu falei no vídeo. Já Léo, assisti, então o vídeo tem 1 hora. já assisti pela Comenta do segunda mesmo jeito que eu gosto vez. dos comentários de vocês, tá bom? Mas desculpem a minha ignorância às vezes. Até fiz a Um pergunta abraço, aqui, fiquem ó. com Deus. Pessoal, opa, pessoal, ninguém respondeu ainda. A preocupação que você está trazendo tem que ser levada muito a sério. Só me pergunto se a expectativa de valorização vai mesmo continuar existindo à medida que a capitalização do Bitcoin aumente e as variações na cotação vão se tornando proporcionalmente menores. Engraçado que ele, tipo, ele deu aquele coraçãozinho, mas nem me respondeu. Canalhas 1000 vezes. Mas, tipo, pra mim a principal contestação que eu tô fazendo porque ele tá falando é isso, entendeu? Se ele considerar o estágio final, esse aumento essa volatilidade não vai ser tão grande assim. Não tem nem como ser. E até à medida que for ao longo dessa transição, tipo, a inércia da capitalização do Bitcoin vai se tornando cada vez maior, né? Você ter grandes oscilações vai ficando mais difícil. Mas de qualquer maneira, vale engajar. De qualquer maneira, eu acho que são questionamentos importantes que muita gente não quer discutir ou finge que não são problemas. Não, já está tudo certo, mais pra frente a gente resolve. Como é que é mesmo? We'll cross that bridge when we get there, né? Só que esse tipo de complacência
vai ser um problema, porque tem mais gente, tipo, tem outros projetos aí, tem mais gente nessa briga, tem muito mais gente nessa briga. Mas é um vídeo bom, cara. Eu gostei desse canal aqui. Pois é, né, cara? Você não. É aquele negócio, ou você cria uma sociedade completamente paralela e cria suas próprias hierarquias e tudo mais, só que isso demanda uma grande. Como é que é mesmo? Uma grande. ah, grande investimento pessoal das pessoas, né? Uma grande dedicação. Ou você triunfa dentro do sistema. Não existe um meio termo, né? Ou você triunfa dentro desse sistema que está aí, você aprende a jogar, você aprende as regras do jogo e triunfa nesse sistema, ou você cria a sua sociedade, né? Mas aí você precisa da colaboração de muitas pessoas, que pessoas têm que estar investidas naquilo, determinadas e tudo mais. E dentro dessa sociedade você vai criar uma nova hierarquia, alguma coisa assim, tipo. Só que quem está realmente disposto a isso aí? Muito poucas pessoas. Então, não é simples, cara. Não é simples. Acaba sendo uma black pill mesmo. Se você ficar no meio do caminho, você vai estar simplesmente sustentando o sistema, né? Vai ser o mercado negro na União Soviética, né? Complicado. Mas um vídeo muito bom. Eu gosto de muita coisa desse canal. O cara ali sempre, sim, pelo menos pelo que eu vi, ele argumenta de maneira respeitosa, né? Mesmo que às vezes ele fique meio confuso com as econometrias dele, que não é para todo mundo. Mas eu acho que é uma. Quando se fala de conteúdo em português, né? Que é cheio de bait, cheio de sensacionalismo, é um. É uma grata surpresa aí. Mas é isso aí. O que tem para comentar. E obrigado para quem participou aí, esteve presente, interagiu. Isso aí. Até a próxima aí, pessoal. Muito obrigado.